Contagem regressiva para a extinção. Parte 3. Em uma sala no 9º andar de Nazarick, aproximadamente um mês após a guerra ter sido declarada, em uma das salas reservadas para possíveis novos membros da guilda estavam Ainz e os guardiões de andar. Eles estavam sentados ao redor de uma mesa em forma de C, lendo os documentos preparados para esta reunião. Como um adendo, não eram apenas os guardiões de andar que estavam lá, atrás de cada um deles havia um número igual de empregadas regulares e atrás de Ainz estava Pestônia. Elas estavam lá para cuidar de qualquer trabalho ocasional que surgisse, portanto, permaneceram silenciosas atrás de todos. Ainz não conseguia entender o porquê havia tanto silêncio, aparentemente era para simbolizar que eram simples ferramentas, prontas para serem usadas. Por esse motivo, Ainz não lhes deu atenção alguma, assim, satisfazendo seus desejos. Ainz leu os documentos com zelo, mas sentia-se como se seu foco estivesse sendo minado pela presença de Pestônia atrás dele. Ainda assim, ele tentou, o melhor que pôde, concentrar toda a sua atenção na tarefa. Já que trocariam suas respectivas opiniões sobre o assunto mais tarde, era natural que Ainz tivesse pensamentos apreensivos como: quão constrangedor seria se eu dissesse algo sem sentido mais tarde. De todo modo, isso era diferente dos documentos que Albedo geralmente enviava de Nazarick com assuntos sobre política, economia e direito. Isto era algo que até alguém como Ainz podia entender. Mesmo sendo generosamente gentil, a inteligência de Ainz só poderia ser julgada como mediana na melhor das hipóteses. Pedir a este alguém para encontrar dentro de si as qualidades que o qualificariam a governar um país seria impor-lhe o impossível. Isso não significava que ele era preguiçoso, na verdade ele era do tipo diligente e tentava o seu melhor em tudo que fosse incumbido a fazer. E foi ainda mais agravado pelos mal-entendidos nutridos pelos NPCs de Nazarick, cuja inteligência era incomparavelmente maior que a dele. Para atender às suas expectativas, Ainz não podia se dar ao luxo de ser preguiçoso. No começo, ele estava fazendo isso por seu desejo de manter os NPCs leais, mas agora estava mais por seu desejo em ser uma figura paterna determinada a não decepcionar seus filhos. Chegará a um ponto em que até estava lendo livros sobre autodesenvolvimento e negócios. Ele também estava tentando o seu melhor para melhorar suas táticas de combate, um dos únicos assuntos em que ele poderia dizer ser um especialista. Embora fosse seguro deixar tudo para Albedo e os demais, ainda havia muitas coisas em que eles consideravam indispensável às opiniões de Ainz. Se ele dissesse algo estúpido quando chegasse a hora e eles respondessem, como desejar, Ainz-sama, isso será feito e tomassem medidas imediatas, isso poderia causar sérios danos colaterais. Para evitar esse resultado, o aprimoramento pessoal de Ainz se provou indispensável. Por causa disso, Ainz tinha particular interesse neste documento e estava ainda mais focado nele do que normalmente estaria. Ainz, ao terminar a maior parte e confirmar que já estava na hora marcada, disse: Bem, vejamos. Todos já terminaram de ler? Sim, Ainz-sama. Como representante deles, Albedo olhou para todos e respondeu: Excelente. Agora um momento, antes disso. Embora tenha passado um mês desde que declaramos guerra contra o reino, eles sequer perceberam nossa invasão. Ainda devem pensar que nossas forças ainda estão escondidas em Irrantel. Demiurgo, você fez um ótimo trabalho. Sua capacidade de gerenciar habilmente tudo, para que nenhuma informação fosse vazada, é deveras impressionante. Sou imensamente grato por receber os elogios do meu mestre. Ainda no assunto, ter instigado parte da nobreza do reino em se rebelar também foi uma realização esplêndida, Albedo. Muitíssimo obrigada, Ainz-sama. Albedo, assim como Demiurgo, abaixou a cabeça. Esse assunto é de suma importância, portanto, informe-me em detalhes sobre o que fizeram depois que terminarmos. Ainz tocou em uma das páginas do documento com a parte de trás do dedo e confirmou que os dois haviam entendido o que quis dizer. Ele assentiu de uma maneira que se adequava ao seu status de governante e examinou os guardiões diante de si. Embora as empregadas ao seu entorno olhassem para ele com olhos sérios, ele resistiu à vontade de prestar atenção nelas. Perfeito, então vamos trocar nossas opiniões sobre esse assunto. Primeiramente, o fato de termos conseguido conquistar cidades, mesmo quando aquela tática foi empregada, me agrada muito. Cocytus, você fez bem. Sinto-me grato pelos elogios de meu mestre, mas isso só foi possível devido ao exército de mortos-vivos que me emprestou Ainz-sama. Tudo isso foi graças aos seus feitos. Aliás, não seria errado dizer que não fiz nada. É exatamente como o Cocytus disse. Ainz estendeu a mão para parar Albedo antes que ela pudesse terminar sua frase. Não há necessidade de me lisonjear.
Cocytus, apenas aceite sinceramente minha apreciação. E como eu já disse, você fez um ótimo trabalho desta vez. Sim, senhor. Muito. Obrigado. Excelente. Continuando, fomos capazes de subjugar as cidades do reino sem nenhum problema. No início da guerra entre o reino feiticeiro de Ainzoalgon e o reino, eles adotaram a tática para atacar a parte leste primeiro e depois marchar para o norte. O lado oeste do reino, onde situa-se a capital, ainda estava inalterado. O principal objetivo dessa tática consistia em impedir que reforços de outras nações interferissem na guerra e também permitindo que cercassem o reino, ganhando controle sobre a fronteira com o Conselho Estadual e outros. Essa foi a estratégia de Cocytus, uma tática que o próprio Ains também considerou excepcional. Eu achei esse resultado mais do que satisfatório. A seguir, Demiurgo e Albedo, em relação ao bloqueio de informações, o relatório indica que é altamente provável que esse plano tenha sucesso. Minha pergunta é: quais as condições necessárias para que isso falhe? Demiurgo, responda-me como representante de todos. Sim. Estabelecemos uma vigilância completa em todas as ruas, também enviamos Shadow Demons para explorar as cidades próximas. Mas, se houver eremitas ou druidas, pessoas que vivem fora da civilização, então não conseguiríamos observá-las. Se a informação vazasse, seria devido a isso. Então discuta o assunto com Albedo, fortaleça a rede de vigilância até corrigir essa falha que mencionou. Sim. Agora, a seguir é. Ains trocou documentos e continuou folheando. Algumas cidades já ruíram. Dentro dessas páginas havia documentações extenuantes sobre quem usou qual estratégia para destruir completamente qual cidade. A entrada mais recente era sobre uma cidade que foi destruída por Cocytus. Atacar destemidamente uma cidade com uma pequena tropa, destruir perfeitamente a cidade e massacrar todos os seus habitantes. Assim como Cocytus fez, todos vocês também pensaram em vários tipos de maneiras de conquistar cidade após cidade e vilarejo após vilarejo. Estou realmente impressionado. O reino feiticeiro havia iniciado uma guerra brutal na qual sua política era destruir completamente todas as cidades e vilarejos à sua maneira e massacrar todos os seus habitantes. Tudo o que restava após cada ataque surpresa do exército do reino feiticeiro foram pilhas de cinzas inanimadas e escombros. Neste instante, Ains de repente tornou-se mais consciente do olhar de alguém, que provavelmente estava fixado nele. Ele não estava fazendo esses atos horrendos e cruéis porque queria, havia um propósito que o guiava. Espero que ela possa entender meus motivos, pensou Ains. Muito obrigada, Ains-sama. Albedo abaixou a cabeça, levando os outros guardiões de andar a seguir o exemplo e continuou. A partir de hoje, para atender às expectativas de Ains-sama, nos dedicaremos de todo o coração a fazer melhorias. Aceito de bom grado a determinação e a lealdade de todos os guardiões de andar. Próximo é. É só isso mesmo, né? Ains fingiu tossir e continuou. Mas, estou preocupado que nenhum de vocês tenha falhado. Antes que os guardiões começassem a reagir e expressassem semblantes confusos, Ains acrescentou. Cocytus, você experimentou a derrota durante a batalha com os Homens Lagarto. Suponho que aprendeu muito com aquela experiência, não? É, precisamente. Como? Diz, Ains-sama, aprendi. Muitas coisas. A partir daquilo. Era disso que eu estava falando, aprendemos com nossas falhas. Melhor dizendo, há algumas lições que só podem ser aprendidas com falhas. Isso era um fato em Yggdrasil, só era possível pensar onde melhorar depois de uma derrota. Resetar profissões, equipamentos diferentes e novas táticas. Se alguém sempre vencesse, este alguém ficaria convencido, entorpecido e descuidado. Perder-se-ia o desejo de aperfeiçoar a si mesmo. Embora houvesse exceções a essa regra como Touch-me-san, ele não experimentou a derrota com tanta frequência, mas continuou se esforçando para se tornar mais forte. Um homem que procurou as melhores sinergias de profissões para minimar seu desempenho até o ponto de obsessão, poderia considerá-lo como um caso raro se comparado ao jogador médio. Colocando essas exceções de lado, Ains acreditava que existiam algumas coisas que só seriam possíveis de aprender com a derrota. E justamente por isso que ele esperava algumas falhas em seus esforços de conquistar as cidades. Essa era uma parte do plano em que as falhas não teriam importância, pois poderiam tentar novamente quantas vezes quisessem. Então era preciso estar preparado para alguma batalha futura, na qual se perdessem, seria uma derrota derradeira. Por isso era preciso falhar agora para acumular experiência suficiente e estar pronto para quando chegasse a hora. Como estavam sendo os carrascos de uma perda maciça de vidas, isso precisava resultar em algum benefício para Nazarick. Certamente, as vidas perdidas deveriam servir a um propósito mais benéfico possível. Havia outra coisa, Ains decidiu que deveria fazer os preparativos para isso depois de ouvir os desejos daqueles dois.
Vamos nessa, a próxima coisa determinará se eu ganhei ou perdi. Aqueles que são sábios. Ele não conseguia pensar no que dizer depois disso, havia esquecido o roteiro que preparara. Esqueçam isso. O estúpido aprende através de suas experiências. Para ficar claro, não estou dizendo que todos vocês são estúpidos, mas estou apontando o fato de que até os idiotas podem entender a necessidade de coletar experiências. Ains ficou decepcionado consigo mesmo. Por que ele esqueceu o que queria dizer durante esse momento crucial? Por que ele era tão inútil? Porque aqueles que foram bem educados também eram inteligentes. Como eram capazes de jorrar palavras e frases que aprenderam sem hesitar? Geralmente, mesmo que o dito alguém esquecesse o que estava prestes a dizer, isso não o impediria de continuar, impediria. Só havia uma conclusão provável: seus cérebros foram concebidos de maneira diferente. Não importa as cidades que destruímos ou os cidadãos do reino que massacramos, nada disso sequer faz cócegas no poder da grande tumba de Nazarick. Mas, nosso foco deve estar na acumulação de experiências. Se enfrentarmos uma situação muito mais difícil, as lições que aprenderem nessa guerra podem ajudar. Ains tinha experiência em atacar bases inimigas e montar cercos a cidades durante guerras de guildas entre outros eventos similares. Todavia, isso fora nos tempos de Yggdrasil. O conhecimento que ele adquiriu com o jogo deve ser implementado adequadamente à sua atual realidade. Nesse contexto, a experiência obtida com os diferentes métodos empregados para destruir diferentes tipos de cidades será, sem dúvida, útil no futuro. A grande tumba de Nazarick precisava se fortalecer. A crença de que Ains ou Algon e a grande tumba de Nazarick era a única guilda e base de guilda neste mundo era bem ingênua. Se Ains veio parar neste mundo, outros jogadores e guildas também deveriam estar presentes, e quem sabe, até mesmo poderiam chegar no futuro. Para se preparar para esse futuro, era necessário robustecer o poder da guilda. De fato, era imperativo que todos eles tivessem experiências próprias nesses assuntos. Ains continuou com os guardiões que estavam ouvindo atentamente. Falando em nossa situação atual, eu pude sentir que o gravame de responsabilidade cresceu exponencialmente para os guardiões de Andar. Ao mesmo tempo, o número de pessoas como vocês, às quais eu poderia confiar esses trabalhos, é muito pequeno. Os guardiões de Andar menos Victim eram todos seres de nível 100 e podiam dar plena tranquilidade a Ains, pois eram extremamente capacitados. Os guardiões de área eram mais fracos que os guardiões de Andar, então Ains se sentia desconfortável com a sugestão de levá-los para fora, onde poderia haver inimigos fortes. Era por isso que o número de tarefas atribuídas aos guardiões de Andar estava aumentando. Mas se mantivermos o status quo, vários problemas surgirão com o tempo. Quando o reino feiticeiro de Ains ou Algon subjugar um território vasto o suficiente, os guardiões de área assumirão a responsabilidade por uma ampla gama de tarefas. Talvez cheguemos a um dia que até o gerenciamento da guerra terá que ser delegado a alguém. Posso assumir que, nosso mestre deseja que aqueles que não têm experiência tenham um histórico pessoal, correto? Demiurgo começou a falar coisas ininteligíveis novamente. Mas, o que ele disse sobre ter um histórico próprio abrangeu mais ou menos a questão. E soava de forma legal. Está correto. É exatamente como supus, Demiurgo. Embora não sentisse que tenha sido transmitido adequadamente, Ains ainda sorria enquanto usava sua voz praticada de, como um governante sem noção deve falar. Por sinal, normalmente, se ele ouvisse uma gravação de sua voz atual, ele não seria capaz de suportar a quantidade de vergonha alheia que sentiria, mas o ato de falar assim não o fazia remoer essa vergonha. Afinal, suas emoções seriam reprimidas rapidamente se ele tivesse ponderado o tom da voz que usou. De todo modo, a ideia de histórico de Demiurgo foi boa. Eles adquiriram vários tipos de conhecimentos e métodos para cercos às cidades durante essa invasão contra o reino, portanto, deveriam registrar tudo isso em um livro ou algo assim. Com os guardiões de área em foco, os habitantes da grande tumba de Nazarick devem ser capazes de obter algum conhecimento através dessas experiências compartilhadas, certo? O ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras se encaixava perfeitamente. Aqueles que experienciaram algo em primeira mão aprenderiam muito mais do que aqueles que só ouviriam depois. Ainda assim, Ains sentiu que eles não seriam capazes de ter outras oportunidades do tipo corriqueiramente. Atenção, guardiões de Andar, a partir de hoje, tentem propor o máximo possível de estratégias únicas para cercos às cidades. Demiurgo e Albedo, vocês dois são brilhantes demais para isso, então basta ouvir e anotar as propostas dos outros. Da minha perspectiva, a Chautiar tem sido a mais criativa em suas estratégias até agora. A Insama está falando sobre como usei os dragões de gelo para lançar soldados do céu Arinsu. Exatamente. Creio que foi porque confiei a Chautiar todas as tarefas relacionadas ao transporte e assim ela teve essa ideia. Com essa tática como base, poderíamos organizar como era mesmo o nome.
Para tropas? Ser capaz de organizar algo assim seria bem interessante. Ela não apenas usou os sopros dos dragões como tática de bater e correr, mas também sobrevoou a cidade a 500 metros de altura lançando Soeaters ao solo. Os Soeaters se curavam do dano da queda e depois trotavam pela cidade matando aos montes com suas auras. Mesmo que fossem Soeaters, largá-los de 500 metros inevitavelmente causaria algum dano. Neste mundo, a aceleração devido à gravidade não parecia ser afetada pela resistência do ar, portanto, a velocidade de queda livre poderia aumentar infinitamente. Poderia ter outro motivo, mas Ains não queria gastar tempo e esforço nesse tipo de experimento, então, ainda faltava informações detalhadas. Soeaters eram capazes de ativar uma aura que consumia almas e podia ser usada para recuperar HP, isso significava que, essa estratégia incluía uma maneira de negar o dano causado pelas quedas quase que imediatamente. Embora esse plano tenha sido um fracasso em alguns aspectos, ele foi uma boa lição para aprender para o futuro. Quero dizer, alguns acabaram batendo nos telhados. Aura riu ao ler o relatório e Ains fez o mesmo em sua mente. Claro, eles não estavam rindo da estratégia de Shautear, foi apenas algo inusitado, mas só visto como óbvio ao considerá-lo com calma. Dos Soeaters que caíram do céu, um deles bateu em alguns telhados pontiagudos, quicou em ângulos estranhos e sofreu mais danos do que esperavam. Esse caso foi até mais digno se comparado àquele que quebrou o telhado, tentou arrombar as portas e ficou preso dentro de casa. Dos 4 que foram usados, apenas um falhou. O tamanho do teste foi pequeno, mas a taxa de falhas acabou bastante alta. Seria melhor realizar esse experimento mais algumas vezes, talvez possamos obter dados valiosos desse método de despejar tropas. Sim, estou contando com você. Escolha algumas cidades e faça mais alguns experimentos. Como desejar, Ains-sama. Vou elaborar e executar esses planos imediatamente. Os outros detalhes que chamaram a atenção de Ains incluíam o uso de 300 lites ancião para bombardear uma cidade usando uma bomba feita com fireballs sincronizadas e como usaram assassinos para assassinar a chefe de uma cidade, o que mergulhou a cidade em caos assim que a invasão começou. Esses registros dos métodos que eles usaram para destruir as cidades não foram apenas úteis para educar os guardiões de área, mas também foram úteis como um estudo de quais estratégias um inimigo poderia empregar para invadir Nazarick. Ains suspirou internamente. Talvez os guardiões pensassem que ele estava sendo muito paranoico. Se Nazarick fosse verdadeiramente invencível, não haveria necessidade de fazer essas coisas, mas não era o caso. Disso tinha certeza absoluta. Tudo isso é para nos prepararmos para nossa inevitável luta contra alguma guilda que é tão forte, ou até mais forte do que nós. Depois que Ains terminou de falar, os guardiões responderam sincronamente que obedeceriam. A seguir, já é hora de começarmos nosso próximo cerco. Ains olhou para Albedo, claro, por não ter olhos, a maioria das pessoas não conseguia notar seu olhar. Ele precisava virar a cabeça para encará-los a maior parte do tempo, mas Albedo era perspicaz o bastante para perceber suas intenções. Antes disso, Albedo assentiu de uma maneira que parecia transmitir a mensagem. É exatamente como disse, Ains-sama. Falando nisso, Ains-sama, ó montante de tropas que implementamos nesta guerra, me pareceu tanto limitado, qual a razão para isso? Ains imediatamente congelou. Ele não conseguiu encontrar uma resposta para uma pergunta tão lógica. Para ser honesto, na teoria ele pensou que poderia segurar todas as pontas, mas na prática, como Demiurgo e Albedo não haviam levantado nenhuma dúvida, ele esperava que Cocytus e o resto fizessem o mesmo. Então é por isso. Como Cocytus experimentou a derrota durante a batalha com os Lizarmen, eu o instruí a pensar por si mesmo. Não importava como olhasse para isso, a fonte de sua miséria sempre foi devido a algo que disse no passado. Por quê? Não, afinal, o que ele havia dito naquela época estava correto. Da perspectiva de fortalecer Nazarick, suas declarações foram boas. Foi graças ao que disse a Cocytus naquela época que o levou a seu crescimento nos dias de hoje. De volta à questão, por que Ains organizou uma quantidade de tropas que não lhes garantiram a vitória? A explicação não era tão complexa, mas não era algo que pudesse contar aos guardiões de andar. Qual o porquê disso? Simples, a explicação poderia causar a queda de Nazarick. Ains engoliu sua saliva, inexistente. Ele ficou em silêncio por tempo demais. Ele tinha que dizer algo que pelo menos fizesse algum sentido. E tem mais uma coisa, é sobre o pessoal que estava nas cidades ao lado. Um pouquinho deles foi autorizado a escapar, né? Mas por quê? As perguntas do Cocytus e da Aura eram de se esperar, talvez mais alguns de vocês tenham as mesmas perguntas em mente. Ains examinou aqueles à sua frente, todos os guardiões de andar acenaram a cabeça. Entendi. Bem, vamos observar como nossa primeira batalha se desenrolará.
Depois, eu lhe direi o motivo. A Ins estava apenas procrastinando, deixando esses problemas incômodos para seu eu futuro.